Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a confissão de Pedro, né? E quando Jesus prediz a sua própria morte. Essa passagem ela está em Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 21. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 21. E também está em Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 31. Tá bom? Então vamos começar aqui por Mateus, depois Marcos, depois Lucas. Mateus 16, parte do 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos pegar só essa passagem aqui da confissão de Pedro primeiro. Vamos entender o que foi que a gente viu aqui, né, sobre a confissão de Pedro aqui em Mateus. Jesus ele estava indo para uma região lá chamada Cesareia, né, de Filipe, e ele pergunta aos discípulos: quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Quem é que as pessoas dizem que é o Filho do Homem, né? Que era o próprio Jesus, o Filho do Homem. Então a Bíblia fala que eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias, né, um dos profetas. Então as pessoas falavam que Jesus era João Batista, ou que era Elias, ou que era Jeremias, ou qualquer um dos profetas, menos o Cristo, né, que estava para vir. E tem uma referência aqui ó, em Mateus 14, 1 ao 2, Marcos 6, 14 ao 15 e Lucas 9, 7 ao 8, tá? Eu não vou ficar lendo essas referências com vocês, porque a ideia é que vocês realmente leiam em casa e caso tenham alguma dúvida, alguma coisa, vocês falem comigo. Mas se vocês preferirem que Aline lê junto aí com a gente, estuda junto com a gente aí essas referências, então a gente faz junto, tá? Mas só se vocês falarem. Se enquanto não falarem, eu vou deixar com que vocês leiam, tá bom? Então aqui, né, e eles respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta: e vocês? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, discípulo de Jesus, fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro, né, para Jesus. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirma a Pedro: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque, não sei porque Simão Barjonas, eu não sei se era o sobrenome de Pedro. Depois a gente vai deixar isso aqui como uma dúvida, depois a gente pesquisa para ver e eu trago isso para a gente entender junto. E Jesus fala a ele, a Pedro, né? Bem-aventurado é você, porque não foi a carne e nem o sangue que revelaram isso, não foi nada carnal, né? Que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está no céu, né, que revelou isso a você, que revelou a Pedro, né? Que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aquele a quem era esperado. E no versículo 18 fala que Jesus continua falando a ele, né?
que não foi nem a carne nem o sangue que revelaram a ele que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, mas Deus, né, que está no céu. E Jesus continua falando, né, que Pedro, Pedro, você é Pedro, e sobre você, né, versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui eu ainda não consegui entender, por que Jesus falou isso, né? Você é Pedro, e sobre esta pedra, parece até um trava-língua, né? Pedro, pedra. Mas eu vou deixar como azulzinho também, para isso aqui a gente trazer com mais calma depois, a gente estudar isso aqui junto para tentar entender. Porque a ideia é realmente entender a passagem, né? E isso aqui eu não faço a menor ideia ainda, para ser sincera com vocês, onde que a gente consegue pegar isso aqui para estudar. Mas eu prometo, sim, trazer um vídeo falando exatamente sobre isso depois, tá bom? Então Jesus fala isso a Pedro, né? Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus fala que vai dar as chaves do reino dos céus para Pedro, e o que ele ligar na terra será ligado nos céus, e o que ele desligar na terra será desligado nos céus. Tem algumas referências aqui, Mateus 18, 18. Essa referência aqui eu vou abrir para ver se a gente consegue entender, porque como aquela parte não tem referência, essa parte aqui, aqui, sobre o Pedro Pedra, não tem nenhuma referência aqui, então não vou saber, eu não vou inventar coisa aqui. Porque a intenção é a gente estudar o que está na Bíblia, de acordo com a Bíblia, não ficar inventando nem acreditando em achismos ou interpretações nossas, né? A ideia aqui é realmente estudar a palavra e o que está na palavra. Se a gente não encontrou ainda, amanhã a gente tenta procurar depois para ver se tem, tá? Então, essa referência aqui, Mateus 18, 18, vamos abrir para ver o que é que fala. Mateus 18, 18. Também fala sobre a mesma coisa aqui, do que você ligar na terra será ligado no céu. Vamos ler. Em verdade, eu lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ainda não está claro, ainda não há explicação sobre o que é. Deixa eu ver outra referência. João 20 e 23. João 20, 23. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Também não entendi. Tem algumas diferenças que não ficam tão claras para mim. Mas depois a gente traz isso aqui, a gente tenta estudar, tá? Porque que Jesus falou isso em Mateus aqui, gente. Por que Jesus falou isso? Ainda tá muito duvidoso na minha cabeça, ainda tá confuso. Mas eu prometo que eu vou tentar, né, ao longo aí dos estudos, eu vou ver se tem algo que explica sobre isso para a gente estudar, né? Porque eu ainda não faço a menor ideia, pra ser sincera. Tá bom? Então Jesus fala que vai dar a chave do reino dos céus para Pedro, e o que ele liga na terra será ligado no céu, e o que ele desliga na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordena aos discípulos que eles não dissessem isso a ninguém, que ele era o Cristo. Tá? Então foi isso que a gente viu aqui na passagem de Mateus. Eu vou deixar aqui em azulzinho, que é como está na minha Bíblia, tá? Em azulzinho, que são as minhas dúvidas para poder trazer depois, se acaso houver respostas na Bíblia, que eu tenho fé que tem sim. É aqui, Pedro Pedra, né? Vou deixar em azulzinho aqui, porque eu queria entender esse Pedro Pedra. E essa parte aqui das chaves do reino dos céus, queria entender também. Então, vou deixar em azulzinho aí para depois que a gente terminar esse conhecimento aí sobre Jesus, nessa playlist sobre Jesus, a gente começar a tentar encontrar a resposta para essas dúvidas nossas na Bíblia, tá, gente? Na Bíblia. Então, vamos seguir aqui, Marcos, né? Marcos, capítulo 8, versículo 27, fala assim:
Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Então os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então aqui é a mesma coisa que a gente já viu lá em Mateus, né, de forma mais resumida aqui. Jesus e os discípulos eles foram para umas aldeias lá de Cesareia, que chama, e no caminho Jesus perguntou aos discípulos, né, quem os outros dizem que eu sou? Então os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E o que vocês dizem quem eu sou? E Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Então, quando Pedro respondeu isso, Jesus advertiu ele, falou: Não contem para ninguém isso, né? Que eu sou o Cristo para as pessoas, tá? É isso que a gente viu aqui em Marcos e agora para fechar vamos ver em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 18 fala assim: E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, vamos ver agora o resumo do que a gente viu aqui em Lucas. Aqui em Lucas fala que Jesus ele estava orando em particular, uma coisa interessante, né? Porque nem Mateus e nem Marcos falou isso. Fala que Jesus ele estava orando em particular, e então os discípulos deles estavam presentes. Então ele perguntou: Quem é que as multidões dizem que eu sou? Então os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, e tem aqui as referências, ó, Mateus 14, 1 a 2, Marcos 6, 14 a 15, Lucas 9, 7 e 8. 7 a 8. 7 e 8, né? E outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, né? Quem vocês dizem que eu sou? E Jesus respondeu: Pedro. E Jesus respondeu: Ó. E Pedro respondeu: O Cristo de Deus, né? Tem referência aqui, João 6, 68 e 69. E Jesus, porém, advertiu eles, né, para que eles não declarassem tal coisa, não falassem nada disso a ninguém, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E ele disse, né, aos discípulos uma coisa que ele não falou nem em Mateus nem em Marcos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Foi isso que Jesus falou. Então vamos pegar aqui o resumo. Na verdade, eu já falei o resumo, né? Acabei de falar. Jesus falou para os discípulos que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que é o que acontece, que ele seja morto e que no terceiro dia ele ressuscite, né? E uma coisa que eu quero deixar destacado aqui também é isso aqui, porque isso aqui é uma profecia. Profecia, eu coloco em verdezinho na minha Bíblia. Porque eu separo, gente. Eu divido a minha Bíblia, que acho que eu até já postei, inclusive. Aqui na minha Bíblia, não sei nem se vocês conseguem ver. Tem aqui as cores em que eu divido as coisas da Bíblia em coisas que são dúvidas, que são os azuis, né? Que eu marco aqui, ó. Que eu marquei aqui como azul. Interessante, eu marco como laranjinha. Quando é o cumprimento de uma profecia, eu marco como rosa. Quando é uma profecia, eu marco assim como verde. Quando for leis, mandamentos, alianças, eu marco como vermelho.
e tipo, importante, tipo, demais, 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 que eu preciso, assim, lembrar, tipo, lembrar o tempo inteiro. Aí eu marco em amarelinho, tá? Mas isso aqui é uma coisa minha, isso aqui, porque como eu tô estudando aqui nessa Bíblia virtual, eu também gosto de deixar marcado pra, pra deixar mapeado, né? Porque vai que eu não esteja em casa e eu esteja com tempo, eu não esteja com a Bíblia, eu consigo ir por aqui. Com a Bíblia física, no caso. Mas vamos lá. Uma coisa interessante aqui, que eu também quero deixar aqui, como azulzinho é esse aqui, ó. Quem os outros falavam quem era Jesus? Isso aqui é poderosíssimo, gente. Isso aqui é poderosíssimo. Mas vamos pro resumo e no resumo eu falo, tá bom? O que foi que a gente entendeu, né, sobre essa passagem da confissão de Pedro, né? Quem Pedro diz que é Jesus? Jesus, ele estava orando, né? Em um lugar, ele estava orando sozinho, né? Em Lucas fala que ele estava orando em particular e os discípulos dele estavam presentes lá. Então Jesus pergunta: quem que as pessoas falam que eu sou? Quem é que as multidões falam que eu sou? E os discípulos respondem: uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é quem? Isaías? Ou Jeremias? Elias. Tem um aqui que fala. Será que é Mateus? Jeremias, ó. Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas que já se foram, né? Que já morreram. E por quê que as pessoas falavam isso sobre Jesus, né? Isso aqui é um pouco mais complexo, né? Acredito que a gente vai estudar sobre isso ainda. A gente vai pegar várias passagens que falam sobre isso e a gente vai juntar todas elas e finalizar o entendimento. Porque Jesus, ele estava prometido, Jesus era uma profecia que foi cumprida, né? Tem toda uma profecia aí, né, que a gente já viu lá no início, quando a gente iniciou o estudo, a gente viu que tinha uma profecia de que uma virgem daria luz a um filho, e aconteceu, né, que Maria deu a luz a um filho, e que ele viria para salvar o povo. Né? A gente já viu isso, a gente já estudou isso. Se você ainda não viu, volta os vídeos lá e vai estudar também, para conseguir entender. A Bíblia, ela tem uma conexão incrível, gente, tá? Então, assim, a gente precisa realmente entender a Bíblia por completo. A gente realmente precisa entender a Bíblia por completo. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai tirar todas as nossas dúvidas com a própria Bíblia. Na própria Bíblia, Deus tira todas as nossas dúvidas. E uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas sabiam, né? Principalmente os sacerdotes, os principais escribas lá, os fariseus, eles sabiam que Jesus, ele era prometido para vir, né, para salvar o povo. Mas quando Jesus veio, eles não perceberam que era Jesus, né? E eles perseguiam Jesus o tempo inteiro. Por quê? A gente vai ver isso mais na frente, a gente vai estudar e eu vou trazer aqui tudo na Bíblia, tudo como está na Bíblia. Porque eles criaram uma coisa na cabeça deles de que Jesus veria algo totalmente diferente, entendeu? Como alguém rico, como um rei. E tipo assim, Jesus não veio, Jesus veio humilde. Eu ia falar que Jesus não tinha nem quando o cara fala que quer seguir a Jesus, eu não lembro exatamente quem é. Jesus fala, ó, o filho do homem não tem nem onde inclinar sua cabeça, não tem nem onde repousar sua cabeça, porque Jesus, ele ficava indo de lugares em lugares pregar o evangelho, curar as pessoas, libertar as pessoas. E, e eles não conseguiram perceber, mas os discípulos sim conseguiram perceber quem era Jesus. Jesus era aquele prometido, né, que era prometido, os profetas falaram sobre ele há muito tempo, muito tempo. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? O Senhor é o Cristo de Deus. Né? O Senhor é o Cristo. Então, Jesus sabia que eles sabiam, né, verdadeiramente quem era. Então, lá em Mateus, Jesus fala, Pedro, eu sei que não foi carne, não foi nada carnal que falou a você, né, que revelou isso a você, quem eu realmente sou, que eu sou o Cristo, né? Em outras palavras, lá em Mateus, né? Mas Jesus fala, mas foi Deus quem revelou isso a você, que eu sou o Cristo. E Jesus fala aí umas coisas que a gente não conseguiu entender ainda. Pedro, pedra, sobre você eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ainda não sei, a gente ainda não sabe o que significa. Se alguém souber, comenta aí pra gente descobrir.
Pedro Pedra, né? Por que Jesus fez essa comparação de Pedro Pedra. E Jesus fala também que vai dar uma chave do reino dos céus para Pedro, que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Para ser sincera, eu também não entendo isso ainda, tá? Caso um dia eu encontre aí, a gente estuda junto o que significa isso, tá? Que a ideia é realmente entender a Bíblia junto com vocês. E Jesus fala, né, ó, né, para vocês falarem isso para ninguém. Eu não quero que vocês falem isso para ninguém. Sobre mim, a meu respeito, que eu sou o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus fala, né, que eu ainda preciso passar, eu preciso ser rejeitado, porque é profecia também, né? Eu preciso ser rejeitado pelos principais sacerdotes, principais escribas, e preciso morrer também e ao terceiro dia ressuscitar. É isso que Deus fala, é isso que essa passagem que Jesus fala no caso, é isso que essa passagem ela fala. E uma coisa que eu senti de falar agora foi que muita gente fala, se na Bíblia tem tudo que já ia acontecer, então tem que acontecer, se está na Bíblia tem que acontecer. Na verdade, né, porque era uma profecia, né, que tipo, Jesus escreveu para acontecer dessa forma. Na verdade, não. Jesus já sabia, é totalmente diferente, né, entre Jesus, isso ser escrito, né, Jesus no caso Deus, né, Deus não Jesus, não falei errado aqui. Deus, ele já sabia que tudo isso ia acontecer, tá? Por isso que foi escrito, para ele mostrar quão poderoso que ele é, né? Por mostrar, ó, eu vou escrever aqui para vocês que vocês saibam, né, que ele realmente é Deus. É diferente entre Deus fazer com que aconteça, né? E é diferente Deus saber que vai acontecer, porque muitas pessoas falam, né, que mas se já estava escrito assim é porque Deus queria que acontecesse. Não, Deus já sabia que ia acontecer, por isso que foi escrito. Entendeu? Então, é bem confuso, mas se não ficou claro para você, a gente tenta conversar a parte aí para ver se ficou mais claro, tá? Então, isso tudo Deus já sabia que ia acontecer. E Jesus também já sabia que ia acontecer, de que ele precisaria ser rejeitado. E realmente tudo que a gente já tem visto, né? Ele tem sido rejeitado, né? Pelos principais sacerdotes e escribas, ele tem sido perseguido. A gente já teve uma passagem de que esses caras, eles se juntaram para ver como que poderia matar Jesus. Então, assim, tá escrito, porque Deus sabia que ia acontecer e realmente aconteceu. É a prova de que ele é Deus, né? Porque se cumpriu uma coisa que foi escrita há muito tempo atrás. Tá, mas foi isso que a gente viu sobre essa passagem. Deus te abençoe e até o próximo estudo.